Essa lição ela vai tratar sobre essa característica marcante de Estevão, que é a sua fidelidade. Então, a primeira coisa, um ponto de contato, é que o texto ele vai falar não apenas do homem Estevão, mas vai falar do Estevão que era fiel e que essa sua fidelidade, nem a morte, nem as ameaças, nem as perseguições, nem a fúria humana foram capazes de desestruturar esse homem de Deus. É por isso que quando a gente lê 1 Coríntios 4, a Bíblia diz: requer-se dos seus dispenseiros que se achem fiéis. A maior qualidade em um homem de Deus é a fidelidade para com Deus. Se nós não tivermos essa qualidade, que na verdade é fruto do Espírito, não é isso? É fruto do Espírito. Então, inclusive a palavra grega, né, pistos, eu não coloquei aqui, mas é muito interessante a gente analisar ela. Pistos, essa palavra, ela não envolve apenas fé, mas também a fé como fidelidade. É o fiel, é aquele que não abre mão da sua comunhão e da sua fé com Deus. Às vezes você pode ter título de igreja, pode ter um cartão de membro, pode cantar bem, pode até chorar, mas não é fiel. Não é fiel ao ponto de suportar as aflições, as lutas, as perseguições por amor a Cristo. Você vê que essa fidelidade de Estevão não dependia das circunstâncias, e sim daquilo que estava implantado dentro dele. Porque tem gente que quer ser fiel só quando Deus está lhe abençoando, quando está dando casa boa, abençoando os filhos, abençoando a família. Agora eu te pergunto, tu tens fidelidade para morrer pelo nome de Jesus? Tu tens fidelidade para falar do nome de Jesus sob qualquer ameaça, circunstância? Então o pistos, ele envolve isso. Pode falar aí. Porque sempre, quando forem participar, no microfone para os irmãos. É verdade, que pistes, né, está no campo abstrato, que é a fé, e pistos é o concreto, que a pessoa vê. Isso, porque se você não entender essa realidade, você não vai ser um cristão de verdade. Às vezes, quando eu falo aqui, quando eu não tenho tempo, irmãos, às vezes eu olho quando alguém me manda, porque eu tomo conta de várias igrejas aqui, vários pastores. Além disso, tem as agendas do campo que eu faço e as agendas de fora. Então, não tenho tempo para estar sempre na internet. Mas nós temos aqui as equipes que tomam de conta disso. Agora, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo aqui de crente, que às vezes até irmão coloca, pastor, prega o evangelho, deixa a vida dos outros. Eu tenho que pregar o evangelho, e o evangelho é a verdade. Não é isso? O evangelho é a verdade com compromisso, o evangelho é a verdade com santidade, o evangelho é a verdade dizendo a verdade. Não há na Bíblia água com açúcar para você. Olha para cá, está filmando direito? Não há na Bíblia água com açúcar para você. Deus não tem, como é o nome daquela pizza que vem com queijo e doce? A pizza que vem doce de goiaba, vem de... Como é? Não, a pizzazinha, aquela pizza, como é o nome dela? A Romeu e Julieta. Deus não tem pizza Romeu e Julieta para ti. Não, Ele não tem melzinho para ti. Ele tem o caminho da cruz. Eita glória. Ele tem o caminho da cruz. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após, negue-se a si mesmo. Nega teu eu, a tua mentira, o teu pecado, a tua idolatria, o teu comportamento errado, a tua bebedeira. Larga isso. E olha para cá, olha para cá, olha para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Não escutem esses homens que são, na verdade, apóstolos da fé, apostataram da fé, negaram a fé e ficam defendendo o evangelho da bebida, da libertinagem, da folia, do pecado, da imoralidade. O evangelho da Bíblia é o evangelho da santidade, é o evangelho da piedade, é o evangelho da verdade. Com Jesus, ou tu toma a cruz, ou tu cai fora. Não é assim? E com ele é fidelidade. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O Senhor quer. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram os que andam na brincadeirinha. É assim? Os olhos do Senhor procuram quem anda na folia, bebendo, traindo. É assim? Não. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra.
Lá no teu banheiro, veja se tu é fiel. Quando tu se sentar no vaso, quando tu fores tomar banho no chuveiro, pergunte para ti mesmo, eu sou fiel? Quando você estiver dirigindo o seu carro, pergunte para você mesmo, eu sou fiel? Deus não procura cartão de membro. Olha para cá. Deus não procura cartão de membro. Deus não procura placa de igreja. Deus não procura experiência pastoral. Deus não procura título acadêmico. Ele procura quem é fiel. E esse é o tema da lição de hoje. Fiel. Nós já estamos começando aqui na unção. Porque quando eu estava meditando nessa lição, veio isso aqui. Então, nós vamos falar, vamos lá. Hoje nós vamos ter que correr porque nós temos 3 sessões aqui. Atos 1, 9, vai lá. 6, 9. Atos 6, 1, 9. Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram estes ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio da fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Muito bem, uma leitura um pouco longa, mas para que você entenda. Primeira coluna, Atos 6, 1 a 9, não é isso? Nós colocamos aqui diáconos. Essa palavra diáconos, ela não aparece aí no texto. Eu quero que cada um de vocês, pastores, líderes, membros, eu quero que os senhores atentem para isso. Não aparece no texto a palavra diácono, o substantivo diácono. O que nós temos aí, diaconei, no infinitivo, servir, aqueles que iam servir as mesas. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar é que esses homens que foram selecionados, olhem para cá, eu estou falando dentro da própria estrutura do grego do texto. Não se tem aí a colocação da palavra diácono. Agora, por meio da tradição, esses homens passaram a ser chamados de diácono. Aí você pergunta, quer dizer que não tem diácono? Tem sim. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1, aí a gente volta para cá. Primeiro. Filipenses 1, 1. Como é que diz aí, pastor Wagner? Olha a estrutura da igreja no tempo primitivo. Olha a estrutura. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Diáconos, não é isso? Diáconos, está aí, não é? Diáconos, só colocar aqui um izinho. Diáconos, aí sim, observem bem, aos diáconos, né? Aos diáconos, aí está no dativo. Observem que Paulo está dizendo que a igreja de Filipos, ela tinha bispos e diáconos. Essa era a estrutura da igreja primitiva. Agora, quando você vem para Atos, capítulo 6, 1 a 9, vai aparecer essa expressão, servir as mesas, não é isso? Atos, aí é o verso qual? É o verso 4, não é isso? É o 2, como é que diz? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Veja que essa palavra mesa está aí no original, trapexais, quer dizer mesa dos cambistas, dos banqueiros, ok? Ou seja, banqueiros, eles iam tratar de finanças.
Eles iam tratar de dinheiro, ou seja, eles iam tratar de arrecadações no campo social. Ok? Então vejam bem, aqui no texto a ideia é esta. Deu para entender? E a tradição, pelo tempo, ela foi falando sobre esses homens que, na verdade, iriam servir como diáconos. Ainda que eles fossem servir às mesas, mas aqui era um trabalho espiritual. Ok? Então vamos analisar, em primeiro lugar, o crescimento da igreja. Como é que diz o verso 1 do 6? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos... Pronto, aí bem, aguarda bem. Crescendo o número dos euxanem. Euxanem, essa palavra aqui é aumentar. Tem obreiro que diz assim: para Deus não importa a quantidade, o que importa é negativo. Deus conta com os dois, tanto com a quantidade como também com a qualidade. Se ele não contasse, por que ele mandou multiplicar discípulos? Se ele não contasse com multidão, por que ele mandou pregar o evangelho a todo mundo? Se ele não contasse com a multidão, deixava o caso para os eleitos. Só os eleitos que vão ser salvos. Ok? Então, prestem bem atenção. Como é que se dá o crescimento da igreja? Vocês já observaram isso? Vamos analisar. Hoje, na atualidade, como é que uma igreja cresce? E eu vou falar isso aqui com todo respeito e com todo temor. A maioria das igrejas, foi feita aí recentemente uma pesquisa, e mostrou-se que a maioria dos crescimentos de igrejas na atualidade não está acontecendo pelo evangelismo. Está acontecendo pela dissidência, pela cisão. Ou seja, essa igreja aqui era da Assembleia de Deus, dividiu e abriu a Assembleia de Deus fogo no pé. Essa daqui era da Igreja Batista e abriu a Igreja Batista, Jesus já vem ali. Essa daqui era da Adventista e abriu outra Adventista de promessa, Adventista não sei de onde. Presbiteriano não sei de onde, presbiteriano. Ou seja, há muitas igrejas, mas muitas igrejas que na verdade elas são cismas, elas são frutos de divisões e não fruto de evangelismo. Ao contrário de Paulo, que o apóstolo São Paulo, ele disse lá, me parece que é o 15, né? Ele só queria anunciar Cristo aonde ele não fora anunciado. Veja se é Romanos 15, verso 20, deixa eu ver aí se é. Rapidinho, porque hoje nós vamos ter que ser rápido. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não glória. Onde Cristo houvera sido nomeado. Para aí, pastor Wagner, lê do início o versículo. Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, sim, não onde Cristo houvera sido nomeado. Isso. Para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo era diferente, ele só queria abrir trabalho aonde não tivesse trabalho. Ou seja, ele não queria trabalhar em cima do que os outros fizeram. Então, como é que a igreja primitiva crescia? Vamos analisar. Como foi o programa de crescimento da igreja primitiva? Sabe como é o programa de crescimento hoje? O camarada abre um salão, bota uma placa, aluga a cadeira e diz, bota um carro de som na rua, aqui vai ter milagre, aqui vai ter poder, aqui vai ter cura, aqui vai ter milagre. É assim ou não é? Aí abre um templo e diz que é a igreja. Como foi que a igreja primitiva cresceu? O crescimento da igreja primitiva não era antropocêntrico, olha para cá, não estava firmado em pessoalidade ou figura humana especial. Porque hoje tem um bocado de igreja que Jesus não é a figura central. Bota para cá, chama aqui. Tem muitas igrejas que Jesus não é a figura central. A placa que tem nela é a do pastor da igreja. A foto que tem nela é a do pastor da igreja. A figura maior é a do pastor da igreja. Nessa igreja, Jesus está como está lá em Apocalipse 3:20. Ele está onde? Ele está do lado de fora. Eita glória a Deus. Aí pronto, essa é a verdade da Bíblia. Tu pode se zangar, tu pode ficar batendo o pé, mas a Bíblia é essa, a palavra é essa. Na frente da igreja, coloca o nome Jesus, rapaz. Né? Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. É desse jeito. O que tu quer com tua foto na frente da igreja? Meu Deus do céu.
Olha para cá, não fala de igreja católica não, que usa imagem. Não fala não, porque botar foto de pastor na frente de igreja é a mesma coisa que colocar imagem. Está na Bíblia, está na Bíblia. Pastor Zé, e como era que a igreja primitiva crescia? Eu vou te mostrar que a igreja primitiva crescia sem carro de som, sem internet, sem YouTube. O que mais? Me ajude aí. Sem placa de milagres, sem nada. Como é que a igreja primitiva crescia? Vamos lá, 8:4 de Atos, rapidinho, vamos lá. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meu Deus, bota para cá, meu filho, bota para cá, chama aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mas os que iam sendo dispersos. Sabe como é que a igreja crescia? Hoje tem cursos como plantar igreja, livros como fazer sua igreja crescer, 10 pontos para a sua igreja aumentar de membro. Tu quer aumentar membro, quer? Comece aonde você estiver, na rua, na escola, na praça, no trabalho, na universidade, na faculdade. Se o Cristo vivo está dentro de ti, tu vai ter prazer de falar dele. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, por que o povo não entende a palavra? Porque essa liderança atual não entende a palavra. E vocês sabiam? Me mostrem um plano. Olha para cá, olha para cá. Me mostrem um plano de crescimento da igreja que Pedro tinha. Tinha, irmão César? Me mostre qual era o mapeamento que Pedro sentou numa cadeira e disse: eu vou fazer isso bem aqui, eu vou fazer não sei o que e tal. O apóstolo São Paulo, ele começou a ser perseguido e para onde ele ia, ele levava o evangelho. Em uma cidade ele entrava, depois pegavam ele, rebolavam ele pelo cesto. Em outra ele era perseguido, mas aonde ele chegava ele falava de Jesus. O crescimento da igreja primitiva não se deu por causa de um plano, de uma liderança que soubesse arquitetar bem. Nós vamos invadir, nós vamos fazer assim, nós vamos colocar esses meninos bem aqui. Nada. Eram os crentezinhos para onde iam. Primeiro, nós temos várias igrejas que não foram fundadas por Paulo. Uma delas é a igreja de Roma, que Paulo tinha um desejo de conhecer essa igreja, por causa do crescimento dela. Então, como foi que a igreja cresceu? A igreja cresceu espalhando o evangelho, ok? A igreja cresceu espalhando o evangelho. Aí vem, e como é que acontecia a organização da igreja? Não é aí? Pastor, não é isso? Pastor Zé, e como era que dava a organização da igreja? Quando você pega Marcos 16, Jesus diz assim, verso 15: ide por todo mundo, pregai. Mateus 28, 19, fazei discípulos de todas as. E os que iam sendo dispersos anunciavam. Era assim que a igreja crescia. Se hoje todo crente, o tanto de crente que nós temos, não precisa tu andar abrindo plaquinha de igreja, não precisa tu abrir salão. Se hoje cada crente falasse de Jesus como essa igreja falava, nós já tínhamos conquistado o mundo. Eita, rapaz, é negócio lindo, né? É negócio. Mas hoje, irmão, muitos têm Jesus como uma forma de ganhar dinheiro, muitos têm Jesus apenas para ter status. É um bocado aí pregando na internet uma mensagenzinha romântica, só para ganhar popularidade, ganhar seguidor, ganhar gente no YouTube. Está faltando alguém que pregue Jesus como Jesus deveria ser anunciado. E como foi que essa igreja se organizou? Como foi que essa igreja cresceu, pastor? Como foi que essa igreja ela se desenvolveu? Vocês podem analisar que essa igreja, o crescimento dela se deu em número e também em quantidade. Vamos ver aí Hebreus 11:2, rapidamente. Vamos ver. Depois Tiago 5:20. Rapidinho, vamos lá. Porque por ela, Hebreus 11:2. Isso. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Isso. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, testemunho. tinha um bocado de gente que servia a fé, sim ou não? Sim. Pronto. Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Os crentes, os homens que viveram pela fé. Tiago 5:20. Rapidinho. Vamos lá. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Multidão. Ou seja, a Bíblia quer quantidade? Quer. A Bíblia quer também qualidade? Então quer os dois. Pode parar com essa história. Jesus não quer saber de quantidade, ele quer saber de quantidade e ele quer saber também de qualidade. Então vamos lá.
a crescimento da igreja, organização da igreja. Eles não sentaram para dizer, nós vamos organizar uma igreja, nós vamos criar isso, nós vamos criar. Não. Como veio o crescimento, está aqui, ó, crescimento, todo crescimento traz problema. Se você tem um comérciozinho pequeno, esse comércio começa a aumentar, então você vai dizer assim, tem problema, eu não estou conseguindo atender a clientela. Aí você vai contratar o quê? Funcionários, não é assim? Aí quando você contrata os funcionários, já vem outro problema. Qual é o outro problema? Os direitos trabalhistas. Então tudo que cresce traz. A igreja primitiva cresceu e trouxe para ela o quê? Problemas. Aumentou. Por quê? Porque você vai ter que entender que a organização da igreja, ela vai se organizar não porque ela quisesse criar um sistema de hierarquia, de orgulho pessoal. A igreja vai se organizar por uma necessidade. Entenderam como é as coisas? Ela vai se organizar por uma necessidade. Ou seja, a organização, ela só vem por causa do quê? Dos problemas que todo crescimento traz. Então, como cresceu, eles precisavam. Você quer ver na Bíblia, irmão? Vamos aí rapidinho, corre aí, pastor Wagner. Lá para 2 Reis 6. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia. Aí fica, para que templo? Para que esses negócios? Mas eu vou te mostrar na Bíblia. Só para tu ter uma ideia, 2 Reis 6, né? Aí veja aí o verso, começa aí com o verso, primeiro, vai. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Isso. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Pronto, tá bom. Bem, por que esses disseram? Porque vamos fazer uma tenda maior. Por que foi? Meu Deus do céu. A escola dos profetas estava crescendo. Como crescer? Disse Eliseu. Está apertado o templo. Está apertado o ambiente. Façamos um maior. Aí eles foram. Rapaz, é linda a Bíblia, não é? Mas é bom organizar só quando há crescimento. Não é liderança. É bom organizar quando há. Por exemplo, se tiver só um membro, precisa de caderno? Se tiver só um membro, precisa de relatório? Se tiver só um membro, precisa de informação? Olha para cá, uma igreja hoje que ela tem 1.000 membros, 10.000 membros, tem que ter organização, tem que ter um relatório financeiro todo mês, um relatório transparente no telão da igreja, para mostrar onde é que o recurso é enviado, quanto é que o pastor ganha, quanto o missionário ganha, quanto paga para o vigia, quanto paga para a liderança. Olha para cá, esse dinheiro não é teu, é de Deus, e a comunidade tem que prestar conta. Porque tem irmão que diz, eu não preciso prestar conta só a Deus. É porque tu não sabe de Bíblia. Vamos lá para Atos 15. Eita, meu Deus, nada disso aqui eu anotei. Mas o Espírito Santo está me lembrando aqui agora. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. É porque a Bíblia diz que ele faz é lembrar. Não é assim? Ele faz é lembrar. Ele faz é lembrar. Aí vocês podem... E eu vou achar aqui rapidinho. Que aí a Bíblia diz que eles voltaram para dar o relatório aos apóstolos. Né? Está aí no 15. Muito bem, rapaz, é coisa linda. Deixa eu ver aqui rapidinho, rapaz. Quem encontrar aí primeiro do que eu, pode vir. Os apóstolos, eles voltaram para dar relatório. Isso é lindo, porque tem gente que é contra essas coisas. Mas a Bíblia diz que eles voltaram para dar o relatório aos apóstolos, não é isso? E eles encomendavam aos irmãos tudo direitinho. Veja aí o verso, mas não é esse, mas eu quero que leia esse, o 36, e depois vocês podem ir procurando aí. Vamos lá, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Como? Estão. Pronto, ele fortalecia os irmãos, não é isso? Ou seja, e aí vocês podem observar que esses apóstolos, eles vinham para dar relatório. A Bíblia diz aí que Paulo, voltando, ele passava por estas igrejas para dar relatório. Me parece que, se não for o 15, está aí também no 16, né? Mas está bem aí.
ele ia e andava e voltava para dar relatório à igreja de como eles haviam desenvolvido o trabalho. Ou seja, quando cresce, tem que ter. Por exemplo, a igreja tem 500 membros, não é assim? Aí a pessoa diz assim, não, mas o irmão é crente, é homem de Deus, mas está na Bíblia. É crente, homem de Deus, faça um relatório, não é assim? Chame um contador, a contabilidade, um advogado, mostre tudo direitinho. Tenha o seu estatuto, é uma coisa bonita, né? É uma coisa bonita. Então vamos lá, a organização da igreja. A igreja só se começou a organizar porque fez o quê? Vamos lá, bem forte. Ela começou a se organizar porque ela cresceu. E como era essa liderança? Agora vem o mais importante. Eu li de um teólogo, eu vou me lembrar o nome dele e vou passar para vocês, mas é uma teologia, ele é um espanhol, é uma teologia muito antiga. E ele disse que o pior erro da igreja foi quando a igreja começou a ver homens de Deus como homens profissionais, a entender líderes apenas como burocrático ou administrador de igrejas. A coisa que nós devemos entender é que a igreja primitiva, ela não via os homens que estavam à frente dela como líderes no sentido de hierarquia. Observem que ela vai reconhecer Tiago, Pedro como homens de Deus, porque eles foram escolhidos por Jesus. Ou seja, a igreja não olhava para Pedro porque ele tivesse o diploma de doutor em teologia. A igreja não olhava para Pedro porque ele falasse 10 idiomas, é um exemplo. A igreja não olhava para Pedro porque ele fosse bonito ou fosse inteligente. A igreja olhava para Pedro porque via que nele estava a graça de Deus. É por isso que lá em Efésios 4:11, a Bíblia diz, e a uns pôs Deus na igreja. A igreja olhava para a liderança como homens plantados por Deus. Sabe por que tem muito problema hoje? Porque tem muitos que não são plantados por Deus. São indicados, são empurrados, querem perpetuar o poder na igreja, coloca o neto, coloca o tio, coloca o primo, coloca a prima. Eu não sou contra um pastor ter um filho pastor, mas se for só para manter o seu status familiar, é antibíblico. Se um filho tiver chamado, eu sou filho de pastor, não foi meu pai que me apresentou, foi o pastor Amarante. Depois eu fui trabalhar com meu pai. Mas a minha chamada não nasceu por causa do meu pai. Nasceu por causa de Deus. Por causa de Deus. Então, prestem bem atenção uma coisa. A liderança da igreja. A igreja via esses homens, esses apóstolos, como homens de Deus. Quando a igreja olhar para você, querido pastor, ela não tem que te ver um político. Ela não tem que te ver um catedrático apenas. Ela não tem que te ver um homem inteligente. Ela tem que olhar e ver em você. Esse aqui é o escolhido de Deus. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. Não, pastor, meus irmãos, aceite meu neto, aceite meu filho. Eu quero que vocês, quando é de Deus, a igreja mesmo diz. Eita, glória a Deus. A Bíblia diz, vamos ver bem aí, rapidinho, 1 Samuel 3, vai lá para o final. Eu estou na Bíblia. Se tu não quer Bíblia, cai fora. Cai fora. É desse jeito. E aí pronto. E quem está aqui também, eu quero pessoas que estejam aqui, que querem aprender Bíblia. Se tu é daquele que fica só atrapalhando aí, vai para o grupo que apoia tudo que não presta. Não é assim? Vai para aquele grupo do pastor que apoia adultério, que apoia bebida, que apoia cachaça. Vá para lá. Aqui é só para quem quer Bíblia. Bora. É o finalzinho. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. O Senhor se manifestava a Samuel. Vai. Em Siló pela palavra do Senhor. E o que tem mais? Vê o verso anterior. E todo Israel desde Dan até Berseba via o quê? Conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Eita! Não é o pastor dizer, gente, aceite meu filho, ele tem chamada. Gente, aceita minha nora. É o povo olhar e dizer, bota, esse aqui tem chamada. Eita glória! Agora eu estou com vontade de pular. Mas é da graça, da verdade da Bíblia. Eita, rapaz. Rapaz, é negócio bom, é a Bíblia. Então pronto, tudo que cresce traz problema. Pronto, traz problema. E a igreja primitiva tinha problema?
Por exemplo, igreja que cresce, tem irmão que diz assim: vamos orar, porque quando a igreja ora não tem problema. Quem foi que te disse? A igreja primitiva era de oração? Qual foi a primeira mentira que entrou no meio dela? Ananias e Atos 5. Depois o apóstolo Paulo, mas o Barnabé pega uma briga grande, está lá em Atos 15. Aí se separa Paulo e Barnabé. Aí Paulo leva Silas e Barnabé leva quem? Marcos. Tinha problema ou não tinha? Só que quem tem a unção do Espírito Santo resolve os problemas. A igreja tem problema? Tem. A igreja tem problema. Agora, na hora que você abre a Bíblia e começa a mostrar, o Espírito Santo trabalha. É desse jeito. Então vamos lá. Aí pronto. Aí aqui sem distinção. É importante que vocês entendam que nós temos judias que moravam na região mesmo da Palestina, que não saíram dali, e nós temos judeus que se espalharam, né, por causa da diáspora. Esses judeus, eles foram perdendo o contato do aramaico, porque não era falado mais o hebraico, era falado o aramaico, que tem origem fenícia, entendeu? O que era falado era o aramaico. Inclusive quando você vê assim, Paulo disse em hebraico, fulano disse, Jesus falou isso, era no aramaico. Porque depois que os judeus voltaram do cativeiro, qual era o idioma que eles falavam? Era o aramaico. O hebraico era lido nas sinagogas, preservado para a leitura. Não é isso? Para a leitura do texto. Então, aí tinha as judias de fala aramaica, que elas não se espalharam, mas tinham as judias que eram de fala grega, que eram aquelas que se espalharam, vieram morar em Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, essas viúvas que eram judias, mas de fala grega, estavam sendo desprezadas, e quem tinha prioridade? As aramaicas, as judias de fala aramaica ou de fala hebraica, como nós estamos colocando. Aí começou o problema. Como o problema começou, aí disseram, vamos resolver o problema, tem que resolver o quê? Não é botar na internet, olha para cá, tu está filmando direito. Problema de igreja é para resolver dentro não bota na internet. Não bota na internet. Se o auxiliar está sendo ruim, não bota logo na internet não. Chama a liderança da igreja, chama o pastor da igreja, chama quem quiser. Mas vamos lavar os podres dentro da igreja. Porque se tu espalha o escândalo, a Bíblia diz, ai, Mateus 18, ai daquele por quem vem o escândalo. Então trata o problema dentro da igreja. Por exemplo, lá em Atos 5, tinha um irmão sem vergonha ou não tinha? Em 1 Coríntios, que estava tendo caso com a própria madrasta, não era assim? Incesto. Estava ou não estava? Mas Paulo diz, será se vocês não têm capacidade de resolver isso entre vós? Bota na internet não, rapaz. Não bota na internet não, porque na hora que tu pega teu dedinho, olha para cá, bota bem aqui. Na hora que tu pega teu dedinho, para tu espalhar na internet, para tu espalhar no YouTube, pensando que só vai atingir a pessoa, o próprio Kant dizia, aquilo que eu faço para mim, há uma lei universal que eu atinjo os outros. Não era assim? Então tudo que tu faz, tu pensa que tu vai atingir só aquela pessoa, você vai atingir muita gente. E você será o responsável pelo tamanho do escândalo que você causou. Muito bem, sem distinção. Aí a Bíblia diz que nesse problema é que eles vão escolher quanto? 7 homens. E vê uma interessante, olha como é linda a igreja, olha como é linda a Bíblia. Eles vão escolher, Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há escravo. Eles vão escolher quem? Para tratar desse caso? Os 7 homens. Eram diáconos, mas eles eram da fala aramaica ou era helenos? Eles eram todos helenos. Que coisa linda! Que coisa linda, gente. Olha, quem tinha prioridade eram as judias de fala hebraica lá da Palestina. Mas quem eles vão colocar são homens que não eram da Palestina de fala judaica, mas de fala grega. Isso mostra que não tinha partidarismo, que não tinha... Eita glória! Oh glória! Isso, eles vão entender. A igreja abarca tudo, a igreja abarca todo mundo, a igreja abarca todas as culturas. E não há depreciação, e não há interesses particulares, escusos. Essa igreja
ela não fazia distinção. Pronto, era desse jeito. Essa igreja aqui, irmão, igreja linda. Igreja linda. Lá tinha negro, lá tinha mulher, lá tinha menino, lá tinha doutor, lá tinha profeta. Quando você pega Atos 13, 1-4, a Bíblia diz: estando orando e jejum, aí você vê lá Paulo, não era assim? E você vê negro, você vê africano. E aqui, essa igreja, ela não fazia distinção. O que tem de igreja aí? Tu está filmando direito? Olhem para cá. O que tem de igreja aí que o pastor faz distinção? Aqui está conosco. E aqui é o seguinte: se chegar aqui um doutor, diz, meus queridos irmãos, está conosco o nosso querido irmão, fique de pé. Fique de pé, ele é doutor lá fora. Aqui é aqui ele é corpo de Cristo. No corpo de Cristo, que é o cabeça, no corpo de Cristo não tem titulação. No corpo de Cristo todos nós somos servos de Cristo. Está conosco o irmão fulano, está de pé, meu irmão, amém. Aí às vezes eu posso até humilhar o irmãozinho que está aqui. Está conosco aqui o doutor fulano de tal, ele... Aí eu boto lá em cima, depois eu digo, ele é crente. Está errado. Não é assim? Aí eu é quem faço essa besteira. No corpo de Cristo todos nós somos iguais. E acabou-se a conversa. Coisa linda. O colocar aí colocaram as mãos... Ou disseram, pegaram os 7 homens. Quem foi que escolheu os 7 homens? A igreja. Russell Shedd, que já está na eternidade, ele falava sobre a economia teológica. Porque para não ter desperdício, ele dizia assim, nós temos que deixar os líderes só com a oração e a palavra. Só com a oração meu Deus do céu, só com a oração eu não vou dizer mais coisa aqui não, porque o nosso tempo é pouco. Aí eles escolheram e levaram para quem? Para os apóstolos. Prestem bem atenção. Eles escolheram, mas eles escolheram já pelo um padrão do Velho Testamento, que a Bíblia deles era o Velho Testamento. Como é os homens que eles vão escolher? De boa reputação, cheio do Espírito Santo, mártiro menos, de boa reputação, legalmente, não legal, e destaca o testemunho fiel que a pessoa tinha. Esses são os 3 sentidos da palavra de boa legalmente. De boa reputação é uma pessoa legal, tanto no aspecto moral como jurídico. Legal, não legal, fala daquela pessoa que tem os atos da vida que são dignos de nota. Ou seja, não tem um aspecto jurídico, mas tem um aspecto geral que ele é digno de nota. Rapaz, esse homem merece nota 10. E aí, de boa reputação, era o testemunho que ele tinha por causa do caráter, que estava pronto até para morrer. Tu tá no ponto para esse testemunho, tá? Tu tem essa reputação? Porque tem gente que só presta atenção à reputação do caráter. Aqui envolvia essas 3 características. Ele tinha que ter o aspecto legal, era como no aspecto jurídico, não tinha nada que pudesse levar ele para cá, para a cadeia. Segundo, ele tinha que ter uma vida não legal no sentido de que todos não precisavam de um aspecto jurídico. Todos sabiam que ele tinha um bom caráter, testemunho. E terceiro é o testemunho dele, que ele estaria pronto até para dar a sua. Vamos ver Apocalipse 1:5, corre aí. Eita glória, rapaz, vamos correr, vamos lá. 1:5. E da parte de Jesus Cristo, sim, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Pronto, está aí. Então, vamos analisar o seguinte: quando você atenta para essas particularidades que o texto ele está mostrando aqui para nós, aqui eles pegaram, colocaram as mãos, ali é símbolo de autoridade. Olha como é linda a Bíblia. Ninguém podia dizer assim: eu agora vou ser diácono, eu agora vou ser pastor, eu vou abrir uma igreja. Não, aqui você tem homens que vão impor isso era uma solenidade, gente. Impor as mãos era sinal de autoridade com fé, mas não só impuseram as mãos, eles oraram, dizendo: Senhor, que esses homens sejam cheios de poder e do teu Espírito Santo para fazer a tua obra. Então, tem que ser homem de caráter, de boa reputação. Já explicamos os 3 conceitos. E aí você tem aqui a causa do crescimento. Por que essa igreja crescia, pastor Oziel? Qual era a causa do crescimento dessa igreja? Olha para cá, bota aqui. Qual é a causa que a tua igreja está crescendo? Me diz aqui, ó. Se a tua igreja está crescendo só por causa de louvor,
não é o crescimento saudável. Se a tua igreja está crescendo só por causa de assistência social, não é o crescimento saudável. Se a tua igreja está crescendo só por causa do antropocentrismo do pastor, não é o crescimento saudável. Se a tua igreja está crescendo só porque tem brincadeiras, não é o crescimento saudável. Eu vou mostrar para ti o que é o crescimento saudável. Vamos lá. Atos 6, lá no finalzinho que você leu, do versículo 9. Vai lá. Eita glória. E levantaram-se alguns... 9, é? 6, crescia 9. e crescia. Está aí no texto. E crescia a palavra de aí Deus. É qual? Aí qual é? O 7. É o 7, vai. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Sim, vai. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que crescia? Fala no microfone. O número dos discípulos. Não, no início. O que crescia? A palavra de Deus. 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 Eita glória. Oh, aleluia. A causa do crescimento da igreja primitiva era a palavra. Pregava na rua, pregava na praça, pregava em todos os lugares. Igreja que não cresce pela palavra, o crescimento dela é frio, é instável. Paulo disse em 2 Timóteo 4:2: prega a tempo e ao que mais? A fé vem pelo ouvir o quê? Deixa de gracinha, querido obreiro. Encha a tua rua da palavra, encha a praça da palavra, encha a tua casa da palavra. Crescimento tem que ser pela palavra. Tu pode inventar o que tu quiser, tu pode inventar mapinha, tu pode inventar estudozinho, mas tu tem que pregar é a palavra. E a Bíblia diz claramente que muitos sacerdotes, vocês sabem quantos aproximadamente sacerdotes tinham? 18 mil sacerdotes tinham no templo. E dessa caravana de 18 mil, muitos já tinham saído do templo. Eita Deus! Saíram do templo para servir a Deus. E muitos sacerdotes obedeciam. Agora eu te pergunto, por que eles obedeciam à fé? Porque, fala aí. Que ouviam a palavra. Porque fez o quê? Ouviam a palavra. Olha para cá, Deus tem responsabilidade, não é com a tua gracinha, não é com a tua... Olha para cá, tu está filmando direito, bota bem aqui. Deus tem compromisso com o homem, não é quando ele quer se amostrar, quer falar bonito, quer pregar bonito, quer dizer que tem inteligência. Não é quando ele está sentadinho em banco. Deus tem compromisso, é com o homem que abre a boca, e é uma voz como João Batista. Eita, glória a Deus. Pregar. O crescimento da igreja aconteceu por causa do quê? A palavra. Eles pregavam Estevão pregou Paulo pregou Pedro pregava pronto, e a igreja crescia. Hoje, meus queridos irmãos, olha para cá, igreja que cresce só por causa de folia, de churrasquinho, de piscinazinha, de projetinho social, essa igreja está falida. O crescimento dela é como qualquer instituição natural. Crescimento pela palavra é quando ela entra, oh glória a Deus, e ela é rasgada, o coração, porque a Bíblia, olha para cá, você sabe o que é que gera crente? Vamos ver, 1 Pedro 1:23, corre lá meu filho, eu vou mostrar para ti o que é que gera crente. Pastor Zé, o que é que gera crente? Eu vou te mostrar. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, eita, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pronto, o que gera crente? O que fabrica crente? O que dá origem a crente? O que faz crente nascer? É palavra! Eita rapaz, então pronto, aqui é que surgem esses diáconos, ok? Pronto, aí está aqui. Aí aqui é o crescimento. Nós vamos agora para isso, não é isso? 10, 15. Vai lá. Agora nós vamos destacar um desses diáconos. Não eram 7? Vamos lá, corre aí. E não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que falava. Sim. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Sim. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei.
porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui há um destaque para quem? Estevão. O nome desse homem, Estéfanos, quer dizer coroa. Rapaz, a Bíblia é linda. Estevão, Estéfanos, quer dizer o quê? Coroa. Está aí. Está lá em Mateus 27, 29. E o mais interessante aqui, é que ele vai ser o primeiro mártir cristão. Está aqui. Ele vai ser o primeiro mártir cristão. Ou seja, ele vai ser a coroa do início do cristianismo. Porque ele vai ser o primeiro homem que vai se enquadrar em Mateus capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12. Ele vai ser o primeiro homem que vai se enquadrar nas palavras de Jesus: vocês serão mortos por minha causa. Ou seja, ele vai ser a coroa do início do cristianismo. Eita, glória a Deus. E aí o que acontece? Esse Estevão, ele vai ser um homem diferenciado. Diferenciado por quê, pastor Ziel? Os outros não eram cheios do Espírito Santo? Eram. Os outros não receberam a oração? Receberam. Mas esse Estevão, 2 vezes no texto, vamos lá, pastor Wagner, 2 vezes no texto, olha, isso é lindo, 6, né? Vai, 8, vai. E Estevão, cheio de fé Sim. e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora o 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Hein? Estevão era cheio de quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio de quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. O que diferenciava Estevão? Fé e Espírito O que Santo. diferenciava Estevão? A fé e o Espírito Santo. Agora olhem para cá, está aqui a diferença. O que ele tinha na vida dele? E o que ele tinha? O que ele tinha? O que ele tinha? O que ele tinha? E o que ele tinha? Observe que se você pega essas 2 palavrinhas no original, charis é a graça, é a capacidade de ser atrativo. Eita, vamos ver aí. Lucas 4, 22. Fala aí, tem que falar no microfone. Fala. Por isso que não podiam resistir. Porque ele era o quê? Atrativo. Atrativo. Lucas 4, 22, vai. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, quando falava, tinha o que na boca dele? Palavras de graça. Sabe o que acontece? Tem muita gente que quer ser atrativo. Meu Deus do céu, rapaz, por que tu faz isso comigo, Espírito Santo? Por que tu faz isso comigo? Porque é o seguinte, tem gente que quer ser cheio de graça. Tem uns que andam aprendendo gracinha. Tem pregador que está até indo ao cúmulo do absurdo, tentando fazer gracinha para atrair gente. Olha para cá, a graça que tem que ter é o atrativo de Deus na tua vida. Quando você falar a palavra cheia de graça, o favor de Deus vai estar em você. Graça é favor de... Graça é doçura, graça é atrair com charme de Deus. Olha aí, charme de Deus. É o charme de Deus em você. Quando tu abrires a boca, a pessoa não vai resistir, porque ele vai ver que você está cheio do quê? Da graça. Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que eu... Ele não era alguma coisa pela inteligência, ele não era alguma coisa pela sabedoria, ele era pela graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Eu li um livro, professor Noir, que o autor um autor, História da Filosofia, esqueci agora aqui o nome dele. Aí ele diz o seguinte, ele diz assim: quem trouxe a filosofia para o mundo? Os orientais ou os ocidentais? Então eles dizem que os ocidentais trouxeram a filosofia, mas os orientais, eles querem se arrogar, porque nós temos 2 árabes, né? Avicena, Averroes. Então eles dizem que esses 2 trouxeram, mas quem traz é o próprio os gregos. Quem traz a filosofia são os gregos. E aí por isso que eles dizem que são um povo do saber, da cultura.
A Bíblia diz lá em João, a graça e a verdade, 1,17, vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Um pregador que vem na graça, no carisma de Deus, com os dons de Deus, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, com a força de Deus, não tem homem que resista. Hernandes Dias Lopes, eu vou citar, tem um pequeno livro dele, Avivamento. Eu não me lembro a data que o pastor Hernandes Dias lançou esse livro. Mas, meu irmão, se você ler esse livrinho dele, é bem pequenininho, Avivamento. Hernandes Dias Lopes diz: nossos púlpitos estão cheios de homens de erudição, sermões bonitos, mas sermões sem Deus, sermões sem lágrimas, pregação e erudição, e homens que devoram Bíblia, mas não tem nem graça, não tem nem graça, não tem nem poder. Não tem nem poder, não tem nem graça. Às vezes é um bichãozão bonito, né? Assim, aí pronto. Aí às vezes é uma mensagenzona bonita, umas coisas bonitas, uma mensagenzona bem preparada. Queridos, né? Nesta auspiciosa noite, eu quero me dirigir a esse seleto auditório, né? Assim, e eu quero dizer que eu vou trazer essa perícope bíblica para partilhar alguns pressupostos dessa edificante, dessa ímpar, né? Dessa palavra que na verdade é uma palavra etérea, é uma palavra divina, e nós cremos que esse Deus faustoso, né? Ele, com a sua graça, sapiência, ele há de nos abastecer, e nós podemos nos apetecer. Aí as coisas bonitas que a pessoa, meu Deus, eita, o homem aí é polido. Tu pode ser polido, mas se tu não tiver e não tiver, tu tá frito. É assim, ele fica. Vejam bem, queridos irmãos, o Senhor é o meu pastor. Adonai Roir Lo Essar. Vejam bem, você tem em primeiro lugar Adonai. Adonai, você não expressa essa palavra, vejam bem, esse substantivo, porque nós não temos o nome de Deus revelado, mas você tem um tetagrama hebraico, e vocês sabem muito bem que os maçoretas, eles inventaram a pontuar o texto bíblico, os necudotes, e como começaram a pontuar os necudotes, então você tem aqui esse substantivo Adonai, né? Que até, meus irmãos, até a boca fica diferente, né? Adonai, né? Aí pronto, vejam bem, você tem o Senhor é o meu pastor. Vejam bem que o substantivo está precedido do artigo, né? E como está precedido do artigo, a frase hebraica, que ela pode ser formada no seu contexto, na sua estrutura de palavra, você tem o substantivo. É bom lembrar que você sempre, quando fala do texto no hebraico, você tem que analisar que o hebraico, o artigo, ele está ligado ao substantivo. E aí tem 3 formas de você analisar o artigo. Isso é besteira, isso é só para tu, rapaz. Isso é só para o teu gabinete. No púlpito tem que mostrar o quê? E o que mais? E poder. Eu posso comer tudo isso, sim ou não? Agora, no púlpito é o quê? Graça e poder. Você tem que subir no púlpito como Estevão, cheio de graça. E do que mais? Poder. Deixa tu subir no púlpito não, com graça e poder. Lá vai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que ele vai enfrentar o sinédrio judaico, que tinha 71 membros, formado pelos sumos sacerdotes, tanto o atual como os antigos, formado pelos escribas, formado por homens capazes. E aí, quando Estevão, eita rapaz, eu gosto da Bíblia, lê 7 primeiro, vamos lá, eita glória. E disse o sumo sacerdote. Quem foi que disse? O sumo sacerdote. Vai lá. E disse o sumo sacerdote. Vai. Porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, esse tribunal judeu era formado pelos chefes religiosos, os anciãos, era formado pelos sumos sacerdotes, o atual como também o antigo, e eram formados pelos escribas. Só bichão. Tinha isso. Aí, só a nata era o tribunal. E aí eles pegaram o Estevãozinho e botaram no meio dessa gente. Irmão, se não tiver poder, tu não entra não. Se não tiver graça, tu não entra. Aí pegaram o Estevão, não é assim? E botaram. Aí o sumo sacerdote disse o que para ele? Lê bem rapidinho, lê aí. O que foi que ele disse para ele? Vamos lá.
Eita glória. Porventura, Isso. isto é assim? Porventura É isto assim? Porventura isto é assim? Por quê? Vamos analisar. Observem bem. Observem bem. Esses homens, eles tentaram resistir Estevão, mas eles não podiam. Não é isso? Por quê? Porque Estevão estava o quê? Cheio da graça. Isso aqui é capacitação do Espírito. Eu me lembro que eu li um livro de Schopenhauer, Como Enfrentar Debates. Não é assim? Não tem esse livro? Hein? 35 lições de como enfrentar debates. Como você pode sair pela tangente. É bonito, é interessante. Agora, perante o diabo, perante homens cruéis, perante homens que não têm Deus, só se tiver cheio do quê? Não venha tentar fazer obra de Deus com os teus arranjos, com a tua coisinha. Aqui é na graça e no poder. Aí eles fizeram uma interpretação ardilosa. Vamos lá, vocês bem forte. 3 coisas, o quê? Templo, lei e Deus. Vamos lá? Templo, lei e Deus. Os judeus viam o templo como a presença de Deus. A lei era tudo para os... E aí eles viam Deus como a fonte de tudo. O Estevão disse, não, é o seguinte. O templo aqui, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O próprio Salomão, em 1 Reis 8, 27, diz que nem os céus dos céus o podem conter. E eles viviam para o templo. Por que eles tinham raiva? Porque eles viviam do templo. Tinha aproximadamente mais de 40 e tantas mil pessoas que viviam em função do templo. Por isso que tinha que idolatrar. Aí a lei, eles usavam a lei como forma de salvar. A lei só mostrava o pecado. E Deus, eles diziam que serviam a Deus. Então eles pegaram de modo errado e aí fizeram toda uma interpretação errada. Porque é interessante, irmãos, que quando você vem para Estevão, eu vou falar isso aqui, vocês podem observar que Estevão, ele interpretou o templo, a lei e Deus da forma que Jesus interpretava. Ele disse, o templo agora não tem mais essa questão de adorar lá, porque Jesus é o nosso novo santuário para nós adorarmos. Ele é a pessoa que nós devemos. A lei apresentava Cristo, o cumprimento da lei está em pronto, e Jesus é Deus. Então, quando ele começou a interpretar, pronto. Essa questão aqui das sinagogas, ou sinagogas, porque uns falam de 1, 2, 3 ou até 4, mas era só uma sinagoga. É porque tinha sinagoga espalhada para todo lado, e tinha judeus que foram escravizados pelo poder romano e eram libertos. E eles iam adorar nas sinagogas. Tinha judeus da Ásia, tinha judeus como Saulo. Saulo era de onde? Você vê que Saulo era de Tarso, né? Lá na Cilícia. E aí você vê que ele vinha também adorar nas sinagogas. Não é porque tivesse mais de, no sentido, uma sinagoga dos libertinos, dos alexandrinos, não tinha nada a ver isso. Era uma sinagoga que essas pessoas vinham a adorar. E essas pessoas se levantaram contra Estevão, dizendo de modo ardiloso que ele atacou o templo, atacou a lei e atacou Deus. E ele não atacou, ele só fez a interpretação do jeito de Jesus. Por que mataram Jesus? Porque disseram que Jesus se fazia Deus, filho de Deus. Aí vem vencendo os argumentos. Só tem 2 formas de você vencer o argumento. Qual é? Pelo Espírito e pela palavra. Não tem esse negócio, pastor, é porque lá o cabra é bom de Bíblia, o cabra é pesado, o cara tem uma mente que ninguém vence ele, o cara é engenhoso. Tem negócio de engenhoso não, meu filho. Quando o Espírito Santo está em ti, eita glória, quando o Espírito está em você, você tem o quê? E o que mais? Ambrósio, ele pregava para Agostinho. E Agostinho vencia Ambrósio no diálogo, vencia na filosofia. Aí quando foi um dia, ele terminou de dar uma palestra, aí o Agostinho disse assim, Ambrósio, eu não sei por que eu te venço no discurso, na filosofia, mas na hora que tu começa a falar, me dá vontade de chorar. Eita, é Bíblia! É Bíblia! Então tu quer vencer, tem que ser com... E o que mais? E aí o que Paulo diz da palavra? Ele diz, tomando a espada do Espírito. Aí pronto, pega ela para tu ver. Aí você tem que seguir a interpretação. O Estevão inventou outra interpretação. Ele só interpretou o quê? A palavra que Cristo interpretava.
do mesmo jeito. Então vamos finalizar o seguinte. Aí pegaram, mas é aqui que eu quero falar para vocês, irmão. Vamos finalizar com isso aqui. Atos 7, 54. Pastor Wagner já leu. Não já leu essa passagem? Tu já leu ela? No início, não? Pois lê aí. Vamos lá. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pronto. Quem recebe? Pedradas, não é? Quem recebe pedrada? Eu até vou colocar aqui interrogação, ok? Quem recebe pedradas? Preste bem atenção. Esse julgamento de Estevão foi um julgamento? Dizem que naquela região, nesse período, não estava tendo governador. Eles agiram por conta própria. Por que foi um julgamento ilegal? Porque quem tinha que dar o poder de morte era o poder romano. E só quem podia julgar religiosamente era o poder judaico, que era o Sinédrio, com os seus 71 membros. Mas foi um julgamento ilegal porque eles mesmos deram a morte de Estevão. E aí não tinha o governador ali naquela região e eles fizeram por conta própria. Então o julgamento de Estevão foi um julgamento ilegal. Qual a causa das pedradas? Olha para cá. Por que ele recebia pedradas? Por duas razões. Qual foi a primeira razão? Um discurso forte. Olha para cá. Olha, tem irmão, tu quer receber pedrada? Eu vou te dar até um conselho. Quando botarem uma mensagem tua na internet, ou quando tu pregar, não é tu que bota não, é os outros que botam. Na hora que um botar, aí que tu for lá e olhar comentário, que diz, por que ele prega assim? Ele diz, deixa te dar pedrada. Porque só pode receber pedrada quem diz a verdade. Olha para cá, homem que prega, olha para cá, tu bota para cá, querido pastor, querida irmã, querido missionário, querido crente, tu está preparado para receber pedrada? Vamos lá, olha aqui, tu está preparado para receber pancada? E eu vou te dar um conselho de Deus: esteja preparado, lombos cingidos, para receber pancada, porque quando ela te atacar, tu já estás o quê? Preparado emocionalmente, não é assim? Preparado física e preparado espiritual. Era assim que Jesus crescia. Pronto, se tu não tiver esse preparo, na hora que disserem, ei, uma coisinha assim contigo, pastor, você não pregou bem. Ô irmão, por que eu não preguei bem? É assim, tem que ter um pastor. O pastor terminou um culto, aí uma irmã que era professora de português, aí ela chegou para ele, aí disse assim, pastor, o senhor das 50 palavras que eu anotei, o senhor errou tantas. Ele disse, e da boa, tu pegou o quê? Ele disse, esqueci de anotar. Disse, então não presta. É assim. Tem irmão que ele vai para o culto só para anotar o que não presta. O que é bom ele não anota. Não é assim? Estevão, ele vai receber o quê? Pedradas. Mas ele vai receber por duas razões. Uma, oh glória, porque ele vai fazer um discurso. Um discurso contra o quê? Só bem aqui, a religiosidade. Ele começou com Abraão, ele começa, Deus escolheu Abraão, aí Deus trouxe Abraão, depois escolheu Isaac, aí vem os patriarcas, vem Jacó, aí vem os patriarcas, depois vem José, José foi para o Egito, aí Deus libertou, lá ele botou ele como governador, depois vem Moisés, Moisés sofreu, aí lá ele tentou libertar, mas vocês não prestavam, aí depois que não prestava, Moisés fugiu, depois que Moisés fugiu, aí Deus trouxe ele, libertou 40 anos no deserto e vocês não prestam. Vocês adoraram a Moloque, vocês adoraram a deusa da serpente. A religiosidade durante 40 anos no deserto de vocês foi o quê? Falsidade. Os pais de vocês matavam profetas, vocês eram adúlteros. Eita, a pancada caiu. Tu se zanga comigo? Pois se zanga com o Estevão, que eu não prego nem a metade dele.
Ei, olha ele ali sorrindo. Não, se zanga com Estevão. Irmão, Estevão foi duro demais. Ô, mensagem doida. Vamos ler aí, pastor Wagner, o verso 43 de Atos 7, hein? Não, o Estevão Irmão, eu não prego nem a metade do que eu tenho vontade de dizer, eu não digo, mas o Estevão disse. 43. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque. Isso. E a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar. Isso. Transportai-vos, eis, pois, para além da Babilônia. Tá vendo? Olha o que ele diz, vocês são falsos. Fica aqui, 4 aqui de vocês aqui. Eu vou mostrar Estevão pregando para o Sinédrio. Eita, só, bichão, fica os 4 aqui na frente. Fica, bora. Isso. Todos vocês com a carona ruim. Aí pronto, fica aqui, isso, de frente, fica de frente. Aí pronto, fica com a cara ruim aí. É o Sinédrio. Aí o Sinédriozão, sumo sacerdote. Aí pronto, sumo sacerdotes. Aí os anciãos, os escribas, só assim, só bichão. E aí foram avaliar o Estevão. Agora avaliar homem cheio do Espírito Santo é doideira. Aí pronto, só o bichão aí, tudo com a cara ruim. E aí o Estevãozinho aqui, aí o sumo sacerdote pergunta aí, o que é isso? Diz aí. Isso é assim, Estevão? Veja bem, majestade, foi assim que ele começou. Veja bem, majestade, sumo sacerdote. O nosso pai Abraão, ele foi escolhido. Aí ele começou. Aí ele chegou em Davi. Aí quando ele estava para terminar, ele disse, mas tu, vocês não prestam. Mataram a Jesus Cristo, Filho de Deus. Vocês crucificaram, mas Ele está vivo. E eis que eu vejo os céus abertos. Pode sentar. Eita coisa linda. Irmão, não mexa com o homem que tem Espírito Santo. Olha, não mexa, olha para cá, bota para cá. Homem que tem Espírito Santo de Deus na vida, ele não tem medo de cara feia, ele não tem medo de sinédrio, ele não tem medo de demônio, ele não tem medo do inferno, ele não tem medo de Satanás, ele não tem medo de revólver, ele não tem medo de bala. Deus é quem chama. Aí ele diz, vocês não prestam. A religiosidade de vocês até aqui, ela foi falsa. Eita. Oh, glória a Deus. Aí, veja bem, aí é do 60, né? Aí veja bem. Leu o 52, pastor Wagner. Vai, corre aí. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Me diz quem vocês não perseguiram, os pais de vocês também. Vai lá, quem vocês não perseguiram? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Mataram aqueles que anunciavam o Jesus Cristo. Do qual vós agora fostes traidores. Vocês são traidores e o que mais? Homicidas. Homicidas. Quando eles começaram a ouvir isso, o que diz o versículo? Eles se enfureceram. Eita. E aí fazia o quê? Rangiu os dentes. Rangiu os dentes aqui. Vamos matar essa desgraça. Esse desgraçado está chamando nós de homicida. Está chamando nós de doido. Está acusando o nosso colegiado. Nossa tradição do Sinédrio. E o Estevão, nem. Eita. Olha como é que estava Estevão. Olha aí, verso 55. O Sinédrio era deles que estavam cuspindo, espumando pela boca, os dentes rangindo, e o Estevão na dele. Como é que ele diz? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, glória! E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Oh, glória! Enquanto que o Sinédrio estava rangendo os dentes, tapando o ouvido, não! Ele atacou de duas maneiras: a religiosidade falsa e o que mais? Afirmando a glória de Deus. Eles disseram: se vocês adoram templo, se vocês adoram a lei, se vocês adoram a Deus, eu quero dizer para vocês que eu, nesse momento, estou vendo o quê? A glória de Deus. Eis que eu vejo os céus aberto. Pastor Ziel, me diga uma coisa. Olha o discursozinho dele aqui. Quem é o pregador hoje que tem coragem? Eu não estou falando para ganhar popularidade. Eu estou falando de pregar lá no mundo, lá na prostituição, lá na idolatria, de dizer a verdade. Ele pregou a religiosidade falsa e afirmou ver a glória de... É por isso que o autor da lição está dizendo que ele era avivado. Porque só crente que vê a glória de Deus é avivado. Só crente que tem coragem de pregar a verdade é avivado.
Eita! Ele disse: eis que eu vejo os céus. Sabe quem é que pode? Tu quer ver céu aberto? Tem um bocado de cantor aí. Abre o céu, abre o céu, abre o céu. Tu quer ver céu aberto? Seja fiel. Tu quer ver céu aberto? Prega a verdade. Tu quer ver céu aberto? Fique do lado da palavra. Tu queres ver céu aberto? Diga a verdade de Deus. Queres ver céu aberto? Seja cheio da graça e do poder. Eis que eu vejo os céus abertos. Céu aberto é Deus se revelando para os crentes. E aí ele fala da Trindade. Eu vejo Deus e eu vejo o Filho do exaltado. Eis que eu estou vendo os céus. Eu estou vendo os céus abertos. Eita glória. Eu estou vendo os céus abertos. E o Filho do que está à direita de quem? De Deus. O Espírito Santo estava na terra, dando fortaleza para a igreja e para ele mesmo. Ele estava cheio. Aí quando, eita irmão, olha para cá. Quando eles ouviram, aí faz de conta aí que tu é, bota a mão no ouvido. Aí tu dá, bota o microfone, bota só uma no ouvido. Bota a mão no ouvido aí. Aí tu grita. Eu vou dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do trono de Deus, o Filho do homem. Aí tu grita, dá um grito. Não! Não! Pois era assim. Não fale essa besteira! Esse Jesus não é Filho de Deus. Nós já matamos ele. Matamos! Estevão foi em cima da ferida. Eita, glória a Deus. Ele foi em cima da ferida. E aí quando eles estavam zangando, pegaram ele, afastaram da cidade. Não, blasfemo! Aí empurraram Estevão. E ele caiu. Quando caiu Estevão, eles pegaram as pedras. Eu li um autor que diz que Estevão caiu. Eles pegaram as pedras e jogavam em cima do peito de Estevão. E o sangue começou a sair. O sangue começou a sair da boca dele, da cara, da cabeça. E aí ele começou, eles expulsaram ele da cidade. E aí, quando o sangue começou a cair, ele já estava morrendo. Ele já estava morrendo. E tinha um rapazinho que eles pegaram a roupa dele e colocou. Quem era? Eita. Sabe por que a Bíblia vai mostrar aqui? Porque ninguém também ia convencer esse homem a ser crente. Eita, é bom a Bíblia. Ninguém ia resistir a esse homem. Sabe quem é que vai evangelizar Paulo? Jesus. É esse bichão aqui. Mas quando ele viu aquele homem, o sangue descendo da boca, da cabeça, o corpo enlameado, ele disse: eu estou vendo o céu aberto. Aí Saulo olhava e dizia: que negócio é esse? Que loucura é essa? Um homem morrer por Jesus. Por que ele tem uma fidelidade dessa? Mas nesta hora Estevão diz: eu estou vendo o Filho do homem. Como? Verso 56, como é que diz? E disse: eis que vejo os céus abertos. Isso. E o Filho do homem que está em pé. Olha para cá, pronto, bem aí. Está em pé. Como é que Jesus recebe? Eita! Crente que é fiel. Para crente que é fiel, ele fica de pé. Ele se colocou de pé diante de meu Pai. Eu morri por aquele ali, tá vendo, papai? A fidelidade, não abre mão da fé, não abre mão da palavra. De pé, ele ficou de pé para dizer: ele é meu. E para dar boas, tu já vai chegar aqui, meu filho. O céu está aberto para ti. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. E aí quando eles jogavam pedra, aí Jesus, aí Pedro, Estevão ainda olhava para ele: Jesus, recebe o meu? Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, tu está bem, eu estou te vendo. E aí já morrendo, ele se levanta e se ajoelha e faz a mesma oração de Jesus pelos seus algozes, pelos seus inimigos. Ele diz como? Eu estou morrendo, Pai, mas perdoa eles, porque desses daí ainda muitos vão se salvar. E quem foi que se salvou de lá? Pronto. Eita, glória a Deus. Rapaz, tem cor demais, vou parar por aqui. O comportamento de Estevão diante da morte. Ele manifestou medo, covardia, ódio, temor, raiva, desequilíbrio.
É isso que é crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo tem controle emocional, não fica com o canto da boca cheio de papa, não fica com baba velha de cuspe. Crente cheio do Espírito Santo tem equilíbrio emocional, espiritual, santo. Aí pronto. Até o pessoal do conselho do Sinédrio perderam o equilíbrio. Rangeram hoje? Paparam hoje? Perderam o equilíbrio. E Estevão na dele. O que é um homem avivado, pastor Zéu? O que é um homem avivado? Está aqui. Só vou ler agora, que já passamos aí. Ninguém pode impedir a obra de... Pronto. Antes que houvesse dia? E operando eu? Ninguém. Estevão e o testemunho da fé. Ele destacou-se entre os diáconos. Ele tinha uma missão diferenciada. Sinais e prodígios ele operava. Porque ele tinha o quê? Sinais que demonstravam a sua fé. Quais eram os sinais que demonstravam a sua fé? Ele era um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de poder e operava milagres. Seguindo a mesma linha de Marcos 16, 17. Nós já falamos dos opositores. Ele sofreu uma covarde suborno, mentira e o que mais? Porque eles não tinham o poder que ele tinha, a capacidade de pregar como ele pregava. Discurso sobre a história de Israel foi um discurso o quê? Apologético, mostrando a verdade. Ele influenciou seus pronto, mostrou a apostasia de Israel e que o coração dos líderes era o quê? Duro. Segundo, a preciosa morte de Estevão. Ele era um homem cheio do quê? Era um servo de? Ele tinha o quê? Orava. Irmão, homem que não ora, olha para cá. John Wesley, quando amanhecia o dia, ele já tinha tirado 2 horas de oração. Lutero dizia, um homem que não ora 2 horas por dia, o seu ministério está falido. Está falido. David Brainerd, quando orava, a camisa suava. Homem que não ora, não tem poder para nada. O que nos dá poder no sermão, poder na pregação, poder para operar milagre é a comunhão que vem através da oração. E aí quando o homem que ora, pode ter gente rangendo dentro, pode ter gente batendo pé, pode ter gente gritando contigo, mas quando tu oras, tu não tem medo da fúria do leão, dos acusadores. Olha, se a minha Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, resistir ao... É assim, deixa ele ranger dentro. Pode roer Satanás, pode roer. Satanás só roer osso, não é assim? Agora, o homem de Deus tem a tranquilidade. E eles não suportavam ouvir a verdade. Por isso que eles resistiam o quê? Tem um bocado hoje que não suportam ouvir a verdade. Tem gente, quando ele começa a pregar sobre adultério, ele diz, prega amor, meu irmão. É porque tu sabe que tu está em adultério. Aí tu não resiste à verdade. É ou não é? Eita glória. E aí ele no meio, olha o que é um crente avivado. Vê o céu aberto, crente avivado, está em oração, crente avivado, opera milagres. Crente avivado sabe liberar o quê? Perdão. Ele viu os inimigos, não é assim? Mas ele olhou para os inimigos e diz, perdoa. Um homem de Deus, ele é cheio do Jesus, quando estava morrendo, também fez o mesmo. Ele seguiu o modelo de Cristo. Avivamento diante do sofre. Olha para cá. Olha isso aqui que nós colocamos. Quando o crente é avivado, ele tem medo da morte? Ele tem medo de problema? Ele tem medo de crise? Ele tem medo de chikungunya? Ele tem medo de pandemia? E se ele morrer, ele morre com medo? Ele morre cheio de esperança. Olha para cá. Como foi que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para... Como foi que André morreu? Como foi que Filipe morreu? Pode falar no microfone para eles ouvirem bem alto. Como foi que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Todo mundo, crucificado de cabeça? Para baixo. Como foi que André morreu? Torturado. Como foi que Filipe morreu? Enforcado. Como foi que Mateus morreu? Espada. Como foi que Tomé morreu? Flecha. Como foi que Simão morreu? Morto em Roma. Como foi que Tiago Maior morreu? Decapitado. Como foi que Tiago Menor morreu? Crucificado. Avivamento é para te manter de pé. Na luta, no sofrimento, na doença. Nada vai apagar o fervor de Deus em tua vida. Medite nisso. Que Deus nos abençoe para sempre.